Olá, olá, sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais um giro de notícias aqui no Virada Paulista Podcast. Como eu falo sempre, temos todos os dias aqui o giro de notícias em que eu vou ver as principais notícias do dia dos quatro grandes paulistas e vou dar minha opinião. Antes de tudo, vou pedir para vocês se inscrever no nosso canal do YouTube, que é esse daqui que vocês estão acessando, deixar o like, deixar o comentário aí e ativar o sininho e segue a gente nas redes sociais, @virada podcast. E é isso aí. Vamos começar aqui pelo grande assunto do momento, né? Primeira notícia na tela e temos aí: Corinthians planeja conversa com Cássio, goleiro pode ir para banco contra o Fluminense. Declarações do capitão na saída do gramado depois da derrota na Argentina geram preocupações no timão. Carlos Miguel é cotado para assumir a vaga no fim de semana. As fortes declarações de Cássio depois da derrota do Argentino Júnior, terça-feira, pela Copa Sul-Americana, geraram uma movimentação imediata no Corinthians. Há um planejamento por parte da comissão técnica de se reunir com o capitão do time até quinta-feira para medir o tamanho do incômodo com as críticas pelo mau momento da equipe. Diante do desabafo na Argentina, Cássio pode ser preservado para o duelo de domingo às 4 horas, 16 horas, né, contra o Fluminense na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. Neste caso, Carlos Miguel assumirá a posição no gol neste fim de semana. Tal mudança, contudo, dependerá da conversa entre o camisa 12 e a comissão técnica nos próximos dias, mas a tendência é que Cássio fique fora dos titulares no domingo. Desabafo. Não, vamos voltar a falar aqui agora. Acho que a gente já leu bastante coisa, né? O Cássio, para quem viu, né, a derrota do Corinthians diante do o Vinícius Júnior, quer aparecer de toda forma aqui. Beleza, Bet Nacional. A gente não tá pagando pelo anúncio, mas a gente faz do mesmo jeito. Bom, o Corinthians, o Cássio, né? Quem viu ali a declaração do Cássio após o jogo, ficou numa mistura de sentimentos, né? Um pouco comovido, né? Com a situação do goleiro, né? Mais um jogo em que ele foi abaixo, né? E o Corinthians acabou perdendo com uma falha dele. Ele falou muitas coisas que, assim, vou até colocar aqui para vocês. Só deixa eu pegar aqui rapidinho para a gente ler as aspas do Cássio aqui. Pegando aqui, porque, né, é importante a gente verbalizar o que o Cássio disse, porque chegou a falar que ele estava se tratando com um psicólogo, com um terapeuta, e, bom, isso aí com terapeuta não, com psiquiatra, né, que já é uma coisa mais avançada. Então, pô, é um pouco complicado aí a situação do goleiro do Corinthians. Para a tela aqui, apresentar para vocês, compartilho a tela. Aqui está as aspas do Cássio para vocês. Vou tirar isso daqui. Errei em alguns gols? Errei sim, mas parece que tudo de errado no Corinthians é minha culpa. Eu sou o culpado de tudo, sabe? Se eu sou o culpado, de repente é melhor eu sair e buscar meu caminho. Eu sou capitão do time, sou o jogador mais velho aqui. Aí às vezes é difícil também, sou um ser humano. Eu erro. Não, não me exime de erro. O treinador decide, o presidente decide. Se eu estiver atrapalhando o Corinthians e não estiver agradando, para mim está muito difícil também. Para ele está difícil, né? Sou muito honesto nas coisas que falo. Tenho humildade de saber quando erro. Confesso que é um momento difícil. A gente tem que abrir o olho, tem muita coisa pela frente. Este começo de temporada tem que ser de aprendizado e crescimento. Temos que melhorar. Essas foram as aspas do Cássio após a derrota para o Argentino Júnior. Perdoa que a minha orelha fica meio sumindo aqui, porque nessa câmera o chroma key não pega tão legal assim. Mas vai ficar assim até eu conseguir arrumar um cenário para vocês e vai demorar. Já adianto que vai demorar, porque aqui as coisas tão fáceis assim. Bom, falando do Cássio, eu acho que tá uma situação insustentável, uma situação muito complicada, porque o goleiro
já vem de algumas falhas, né? E eu acho que ele tem que ser preservado, né? Tá demorando para ele ser preservado. A equipe do Antônio Oliveira tem que ver isso mais rapidamente. O Antônio parece que ele não tá querendo colocar o Cássio no banco, que ele tem um certo receio, um medo de colocar o Cássio no banco, de bancar o Cássio. E desse jeito fica complicado. Ele é o técnico do time, ele tem que assumir essa responsabilidade. Ele vai esperar o Cássio pedir para sair? Se vai ter essa conversa, vamos esperar que seja uma conversa que eles entendam isso. Que finalmente entendam isso. E eu acho que é o caminho natural das coisas. O Cássio ele vai pegar um banco um tempo. E é como eu vi o Cross aí do Flow Sport Clube falando, que, pô, essa mesma euforia que tá em cima de tira o Cássio não presta mais, não sei o quê, vai acontecer com o Carlos Miguel também. Se ele falhar, tiver umas 3 falhas do Carlos Miguel, os mesmos caras que estão criticando o Cássio vai criticar o Carlos Miguel. Então, assim, acho que o torcedor do Corinthians tem que ter um pouco de calma, é a situação delicada, a gente vê que o atleta está passando por um momento difícil, porque buscar terapia e psiquiatra fora é um pouco mais avançado, né? Então são uma coisa que, pô, é muito difícil, né? Ele tá sendo muito, estão batendo muito nele no Corinthians, realmente. Eu acho que tá na hora do Antônio Oliveira tomar coragem e colocar ele no banco. Tem que colocar ele no banco. Eu acho que esse é o momento exato que tem que colocar ele no banco. E vamos acelerar aqui, porque já são quase 10 minutos, eu só falei uma notícia. Vamos aqui para mais uma notícia aqui do Corinthians. E é que os muros do Parque São Jorge são pichados depois de derrota do Corinthians. Futebol de centavos. Foi o que picharam no muro. Os muros do Parque São Jorge foram pichados por torcedores do Corinthians na madrugada dessa quarta-feira, horas depois da derrota do time por 1-0 para o Argentino Júnior de Buenos Aires. E picharam aqui, ó, time de milhões, futebol de centavos. Elenco vagabundo, time de milhões. Não conseguiram escrever o vagabundo, né? Ficou aqui, né? Elenco vagabundo, espaço, do, time de milhões, futebol de centavos. Crise no Corinthians extrapola os limites das 4 linhas. Na verdade, começou fora de campo e se transportou para o time de Antônio Oliveira. Bom, aqui não tem muito o que ler dessa notícia aqui, né? Porque a verdade é que o torcedor ele tá no direito dele de protestar, é claro, não pichando, né? Que isso é um crime, né? A gente tem que lembrar sempre que pichação é crime. Mas o torcedor vai protestar e isso vai acontecer porque o torcedor está impaciente. São vários anos do Corinthians nessa situação, vários anos em que o Corinthians não mostra evolução, né? Entrou a nova diretoria, tentou essa nova reformulação aí, e eu acho que, de momento, ela não está dando certo. Eu acho que o elenco do Corinthians ele é mal montado, ele se desfizeram de muitas peças, e não contrataram peças suficientes. Contrataram peças caras, mas não suficientes. O Galo foi caro, o Félix Torres foi caro, o Pedro Raul foi caro. Não sei se eles valeriam tudo isso. O Corinthians gastou muito dinheiro e ainda não montou um elenco decente. Vamos pular para a próxima notícia agora, que é sobre Santos Futebol. Morelos volta ao Santos e viaja para jogo contra Avaí. E o Enzo vira desfalque. Colombiano ganha nova chance com o Fábio Carneiro e ficará na reserva de Júlio Furti na partida de sexta-feira em Florianópolis. Enzo Monteiro reforça o time sub-20 brasileiro na categoria. A lista de relacionados do Santos, jogo contra o Avaí, terá pelo menos uma mudança. Centroavante Enzo Monteiro, titular na estreia diante o Paysandu, estará em campo nesta quarta contra o Flamengo pelo Brasileirão Sub-20. Sem o boliviano técnico Fábio Carille, acionará o colombiano Alfredo Morelos. A princípio, a ideia da comissão técnica não era utilizar Morelos nas primeiras rodadas da Série B, já que o atacante não foi bem no primeiro trimestre do ano. Contudo, como o Enzo não se saiu tão bem na oportunidade que teve no último sábado, o Peixe ficou sem opção no elenco. Então é isso, né? O Morelos voltando aí porque o Santos está sem opções. Essa aqui é bem a verdade, o Santos está sem opções. E o Morelos está voltando ao elenco. Ele que deu uma emagrecida, como vocês podem ver aí na foto, ele está um pouco mais magro, mas não é o centroavante que o Santos precisa. O Furt, ele ainda está meio baleado, né? Desde o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista.
E aí o Enzo não conseguiu jogar tão bem, o time inteiro não jogou tão bem, não ajudou o Enzo, né? E ficou um pouco complicado pro garoto, ele ainda vai ter a rodagem dele, é melhor ele voltar para o sub-20, ganhar mais confiança e quem sabe um dia voltar pro profissional. Mas no momento eu acho que não é o ideal para o Santos. O Santos precisava ir atrás do centroavante. O Morelos ganha mais uma chance aí por falta de opção, né? Porque o Santos não tem jogadores para colocar na posição dele. Então, mais uma chance para o Morelos. Vamos ver se agora ele desencanta, né? Já que ele vai estar lá, né? Vamos ver se agora essa foto aqui que ele tá bem mais magro do que podemos ver é real, né? Porque às vezes a foto engana, né? A foto o cara tá magrão, aí chega lá no jogo tá um pouquinho protuberante. Agora vamos pular aqui e vamos para o São Paulo. São Paulo assumirá dívidas pessoais de Arboleda para acordo em renovação de contrato. O clube intermediou uma garantia de 7,9 milhões com o banco para o atleta renegociar valores com credores. Teve uma polêmica aí, o Léo Dias divulgou aí algumas dívidas do Arboleda, né? O Arboleda ficou bravo, ficou falando algumas coisas no story, no Instagram. E agora o São Paulo meio que concretiza que realmente o Arboleda deve essa graninha aí, né? Como parte do acordo para a renovação do contrato de Arboleda, São Paulo assumirá dívidas pessoais do zagueiro. No mês passado, o clube intermediou uma carta de fiança com um banco no valor de 7,9 milhões para o atleta renegociar os credores. O GE teve acesso ao contrato com o banco Daicoval, assinado em 15 de março, e ao pedido do presidente Júlio Casares ao presidente do Conselho Aiares de Abreu para que o acordo seja incluído na pauta de próxima reunião no órgão, no dia 30 de abril, para análise dos conselheiros. Trata-se de uma carta de fiança que tem o banco, meu Deus, que cabelo horroroso do nosso querido Arboleda, né? Trata-se de uma carta de fiança que tem o banco como fiador. Arboleda como afiançado e a primeira vara civil do Fórum da Lapa em São Paulo como favorecida. Garantia prevê que o banco pagará a dívida de até o valor limite de 7,9 milhões. A condição para que ela fosse concedida ao atleta foi que o São Paulo fizesse uma aplicação de 5,5 milhões do banco com rendimentos como garantia. Além disso, o presidente Júlio Casares aparece como devedor solidário, que se compromete a assumir a dívida caso o clube não pague. Ao GE, o São Paulo confirmou a operação e reforçou que não se trata de um empréstimo bancário, mas sim de uma carta de fiança. Ele faz parte do pacote de inovação do contrato do Arboleda, que venceria em dezembro, mas foi estendido até o final de 2027. Bom, o Arboleda é muito importante para o São Paulo, né? Acho que o São Paulo, ele infelizmente ficou refém da situação, né? Acho que o Arboleda deve ter exigido isso para poder renovar, né? Ou ter pedido um salário menor. E o São Paulo aceitou. Eu aceitaria? Não sei. Dependeria muito da situação. É um jogador muito importante, mas querendo ou não, você está deixando ali 5,5 milhões apostando nesse atleta. Um jogador que já está muitos anos no São Paulo, para muitos ídolos, para outros nem tanto. Acho que é difícil dar uma opinião sobre isso, porque pô, esses são 5,5 milhões de reais, né? Uma grana pesada. Mas o São Paulo tá aí com o seu zagueiro, gosta muito dele. Se ele não fosse bom, o São Paulo nunca faria isso, né? Essa que é a verdade para vocês. E agora vamos para a última notícia, que é sobre o zagueiro Sabino, né? O zagueiro Sabino aí, que pouca gente, inclusive eu nem lembrava que estava no São Paulo. Foi revelado no Santos, Sport, agora São Paulo. Jogou no Curitiba também. Bate muito bem pênalti. Sabino cumpre 40% do contrato com o São Paulo sem ainda ter entrado em campo. O zagueiro tem vínculo curto até junho e está sob avaliação da comissão e diretoria. Metas permitem renovação automática. Contratado em março, o zagueiro Sabino cumpriu 40% do seu contrato com o São Paulo e ainda não entrou em campo.
Ele foi relacionado para as partidas contra o Fortaleza, Flamengo e Atlético Goianiense, mas ficou no banco o tempo todo. O vínculo do defensor vai até dia 20 de junho. Nesse período, ele está sendo aprovado pela comissão técnica e pela diretoria. O acordo também prevê metas que, se batidas, permitem uma renovação automática até dezembro. Sabe, o clube ainda sem ainda em recuperação de lesão no pé esquerdo, e a previsão era de que ele precisasse de cerca de um mês para voltar a ser relacionado, o que se cumpriu. Já são 41 dias desde que ele foi anunciado. Restam ainda 57 dias de contrato. As principais metas de renovação são relacionadas à evolução física do atleta, que, além da lesão recente, também teve problemas de peso no esporte, clube que defendeu até o fim da temporada passada. Caso elas sejam cumpridas, o vínculo será até dezembro, com novas metas que incluem piso de presença em jogos, que permitem uma segunda extensão até o fim de 2025. Sabendo que foi contratado livre no mercado e por isso pode ser registrado com a janela de transferências fechada. A diretoria viu como uma solução simples para um provável problema no futuro, quando São Paulo deve ser desfalcado pelo equatoriano Arboleda e venezuelano Ferrares durante a disputa da Copa América. Bom, assim, não sou muito fã do Sabino, acho que ele não é bom para a Série A, não gosto muito dele, ele jogou um jogo no Santos, não foi nada bem, e depois foi vendido para o Sport. Bom, o cara não joga, o cara vai ter as chances dele aí, vamos ver como é que vai ser nesse período de Copa América. Acho que a renovação dele vai acontecer, né, porque o São Paulo, como está escrito na matéria, vê ele como uma reposição para Arboleda e Ferrarese, então para não ter o trabalho de ir atrás de outro, ele vai ficar. Não sei se é uma boa, não. Eu não gosto muito do atleta Sabino. Bom, esse foi o Giro de Notícias do dia 24/4. Amanhã teremos mais Giro de Notícias. Fiquem atentos, daqui a pouco eu estarei lá no Dimensão Esportiva, às 9h30, para transmitir Bragantino e Esportivo Luquenho, junto com Lucas Gama, que também pertence a esse podcast. Então, vai lá no canal Dimensão Esportiva, acompanha nosso trabalho. Segue as nossas redes sociais aqui, @Virada Podcast, Twitter, Instagram e TikTok. E também, se inscreve aí no nosso canal, deixa o like, comenta e compartilha.